e iniciar a aula. Eu vou aqui minimizar e deixar a palavra com vocês. Tem um rapaz bonito aí para assistir a aula também, o filho da Camila, olha só. Certo. Ele quis aparecer, ele falou, eu quero que me vejam. Muito Aí eu falei, aparece aí rapidinho. Como é que é o nome dele, Camila? Fala Oi, Ari. rapaz, boa noite. Boa noite, Boa cara. noite. Tudo bom? Como é que é seu Sim. nome? Meu nome é Oliver. Como? Oliver. 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 É, Oliver. E vem cá. E ele saiu. Saiu? Então tá bom. Tá jóia, Camila. Bom, então eu vou me recolher e a Renata vai fazer a apresentação e o Marcelo vai ficar com a palavra. Pronto. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter essa aula aqui no grupo de estudos sobre o impacto das telas, né, no cérebro de crianças e adolescentes. Essa aula vai ser ministrada pelo professor Marcelo Masrua. Ele é diretor do Instituto de Neurociências do Espírito Santo e professor do programa de pós-graduação em neurodesenvolvimento e seus transtornos da Faculdade Focus. Ele foi professor de neurologia da Unifesp entre 2010 a 2019 e chefe da neurologia infantil da Unifesp de 2018 a 2019. Além de professor em semiologia médica na Universidade Federal do Espírito Santo de 2009 a 2011. Ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutorado, pós-doutorado e livre docência em neurologia pela Unifesp. É neurologista e neuropediatra pela Academia Brasileira, né, de Neurologia e Sociedade Brasileira de Pediatria. É especialista ainda em neurofisiologia clínica na área de eletroencefalografia pela Sociedade Brasileira, né, de Neurofisiologia Clínica. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, 2014 a 2015, além de membro da Comissão de Ensino da Academia Brasileira de Neurologia, de 2016 a 2018. Suas linhas de pesquisa são transtornos do neurodesenvolvimento e distúrbios do movimento em crianças e adolescentes. Obrigado, Renato. Obrigado pela apresentação. Queria agradecer o convite ao professor Fernando Gameleira. E realmente é um grande prazer estar com vocês aqui para discutir esse tema tão importante. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, só vou pedir para você me dar um feedback, Renata, para dizer se está tudo, se está conseguindo ver direitinho a tela, está tudo certo? Tá, Renata? Sim. Sim? Está tudo certo. Perfeito. Se houver algum problema, tem uns vídeos com áudio, se houver algum problema no áudio, alguma coisa, vocês me falem que a gente tenta resolver. Bom, esse assunto realmente é muito importante porque houve uma mudança drástica no comportamento das crianças nos últimos 20 anos, né? E a gente não consegue mais fazer uma anamnese em pediatria e em neurologia infantil e em psiquiatria infantil também, sem perguntar sobre o uso de telas pelas crianças. É mais ou menos como você avaliar um adulto e não perguntar sobre hábitos como ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, um adolescente não perguntar sobre o uso de droga. Você tem que perguntar a respeito dos hábitos de tela em crianças e adolescentes. É uma má prática hoje em dia para qualquer profissional que lide com criança não abordar esse assunto, porque isso é um problema hoje de saúde pública que está sendo, infelizmente, negligenciado e de proporções muito graves, assim. A gente vai mostrar isso melhor ao longo da exposição. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? O efeito das telas sobre as funções cognitivas e sobre a estrutura e plasticidade do cérebro, a relação das telas com transtornos neuropsiquiátricos, o efeito das telas sobre o sono, a relação delas com regulação de estresse, como o sistema cardiovascular, com a visão e com o sistema músculo-esquelético, a adição a telas, o efeito das telas sobre o desempenho acadêmico e o impacto da inteligência artificial. Embora se saiba muito pouco, a gente vai comentar rapidamente sobre esse novo problema que está surgindo aí e que pode ter, inclusive, implicações ainda mais graves. Mas antes, a gente precisa falar sobre alguns conceitos e fatos fundamentais, né? A gente precisa entender o que é tempo de tela. O tempo de tela ele se refere à quantidade total de tempo que uma pessoa passa usando dispositivos com tela. Então, smartphone, computador,
televisor, console de videogame. Isso, todos esses, qualquer dispositivo com tela entra nessa conta de tempo de tela. Isso geralmente é medido em horas por dia. É também importante entender que existem diferentes tipos de tempo de tela. Nem todas as formas de uso têm o mesmo impacto sobre o cérebro. Então, existe o tempo de tela passivo, que se refere a atividades em que o indivíduo consome o conteúdo sem interação ativa. Por exemplo, assistindo televisão, por exemplo, assistindo a vídeos no YouTube. Isso é tempo de tela passivo. O tempo de tela interativo é aquele que envolve atividades que demandam participação ativa. O melhor exemplo é o jogo de videogame. Isso é um tempo de tela interativo. E tempo de tela relacionado ao trabalho e estudo inclui usar os dispositivos para tarefas acadêmicas ou profissionais, como assistir aula online ou realizar pesquisa. Isso é o tempo de tela relacionado a trabalho e estudo. E esse tempo de tela ele aumentou muito nas últimas 2 décadas, e os dispositivos digitais eles se tornaram a principal fonte de entretenimento para as crianças. Hoje, qualquer criança perguntar o que ela gosta mais de fazer, aí a quase totalidade vai responder alguma atividade associada à tela. A gente tem que lembrar desse histórico de mudança, né? A televisão, as primeiras transmissões começaram na década de 30, na Alemanha, e a televisão chegou no Brasil em 1950 com a TV Tupi, portanto há 75 anos. E a televisão ela começou a alterar a dinâmica das nossas salas de estar. Antigamente a sala de estar era apenas para você receber visitas ou ficar com a família, e as pessoas conversavam. E aí entrou esse aparelho, mudando a dinâmica das salas de estar. As pessoas começaram a ficar cada vez mais caladas e voltadas para o televisor. E, posteriormente, começaram a surgir na televisão programas feitos para criança. O primeiro deles foi a Vila Sésamo, em 1969. Foi o primeiro programa de televisão que surgiu voltado para crianças. Mas veja, tinha um tempo. Esse programa ele ocorria num determinado horário do dia, com uma duração específica. Quem aqui pegou essa época, né, a gente tinha que saber o horário que ia ter o programa na televisão que a gente gostava, ficar ali esperando, prestando atenção, porque passava e você não tinha mais nada para ver na TV. Era um tempo específico do dia. Essa situação ela mudou drasticamente a partir do início dos anos 2000, porque começou a ter programação on demand, sob demanda. Então, a criança passou a conseguir acessar conteúdos de forma infinita. Ela pode assistir qualquer programa de televisão de que gosta, a qualquer horário do dia, por quantas horas quiser. Isso começou com essas plataformas de conteúdo sob demanda, Netflix, Amazon Prime, tudo a partir do início dos anos 2000. E aí começou a acontecer uma nova mudança, né, mais drástica ainda a partir de 2007, que foi o lançamento do primeiro iPhone. O iPhone ele revolucionou a questão da tecnologia de vídeos. Você passou a ter um computador na mão. Antigamente, quem lembrava dos celulares, todos nós aqui, né, lembramos dessa fase, o Motorola, né, o BlackBerry, que era um celular muito sofisticado para a época, ele não tinha vídeos, ele era um celular basicamente para mandar mensagens de texto, fazer ligação, mas aí o iPhone vem para provocar uma disrupção, mudar o paradigma e fazer com que as pessoas comecem a assistir conteúdos de imagem, vídeo, né, na palma da mão, no celular. E também isso altera a forma de brincar, portanto. Então, se você observar, isso aqui é de um criativo que circula muito no Instagram, né? Então, a forma de brincar da década de 60, 70, os anos 80, 90, a partir dos anos 2000 começam esses dispositivos portáteis, videogames portáteis, mas a partir... Marcelo, eu queria só dar uma informação. Parece que alguma pessoa começou a compartilhar a tela dela sem querer. Uhum. E algumas pessoas não estão assistindo. Então, eu queria que quem compartilhou a tela passe a não compartilhar para não ter esse problema. Quer que eu volte a alguma tela, então, Fernando, que eu mostrei?
Eu acho que não, acho que agora está normal. As pessoas estão falando que está normal. Tá bem, combinado, perfeito. Então, pode intervir a hora que for, tá? Não tem problema, não. Então, a partir dos anos 2010, né, 2010, mudou muito a relação. Você vê que nos espaços públicos, as crianças estão sempre com algum dispositivo eletrônico nas suas mãos, além da interação. Muitas vezes elas estão conversando umas com as outras próximas, mas através do dispositivo eletrônico, né? Começaram a surgir problemas que nunca haviam ocorrido em crianças e adolescentes dessa idade, como dor na região cervical, como tendinite em polegar, né? E realmente tudo isso causado pelo uso desses dispositivos portáteis. Se a gente for analisar o aumento do tempo de tela entre 97 e 2014, né, portanto, lá pegando uma fase em que não havia esses dispositivos até o início desses dispositivos, vocês percebam que em 1997, a média de tempo de tela, aqui você tem no verde mais escuro o tempo total de tela, no verde mais claro o tempo de televisão, repara como ambos aumentam, mas e aqui você tem a faixa etária, então de 0 a 2 anos, 3 a 5 anos, isso em 1997, e aqui em 2014, 0 a 2 anos e 3 a 5 anos. Repara que a média de tempo de uso de tela de 0 a 2 anos em 97 era em torno de 1,3 horas por dia, né? E 43% desse tempo era uso de televisão. Em 2014, ocorre um aumento muito importante para crianças muito pequenas, justamente reflexo dessa programação on demand. Você vê que o tempo de tela ele vai para 2,47. Você vê que em 1997, o tempo de tela para crianças aqui, ó, de 3 a 5 anos, é 2,47 horas. E aqui, 3 a 5 anos em 2014, isso vai para 2,67 mais ou menos. Então, assim, você tem um aumento de tempo de tela, principalmente de televisão, nesses anos iniciais, nesses primórdios aí por conta da programação on demand. E também começa a surgir o tempo de tela em dispositivos móveis. Mas essa pesquisa aqui no Brasil, ela é a melhor que nós temos nacionalmente para avaliar esse cenário, que é a TIC Kids Online, que é uma pesquisa que avalia crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, ela tem abrangência nacional, ela é feita com entrevistas face a face, ela é conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é o CETIC-BR, ele faz parte do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e investiga o uso da internet por crianças e adolescentes nessa faixa etária e aborda aspectos como acesso, habilidades, oportunidades, riscos online. A última que nós temos dados, ela foi feita de março a agosto do ano passado, foram avaliadas 2.424 crianças e adolescentes e também os seus pais ou responsáveis, e o resultado é que o acesso à internet é quase universal entre crianças e adolescentes brasileiros. 92,5% das crianças e adolescentes têm acesso à internet. Essas entrevistas elas são realizadas presencialmente, e tanto em área urbana quanto rural, e é feita nos domicílios das pessoas, né? E perceba que, aqui, ó, 9 a 17 anos, o celular é o principal meio de acesso à internet. 97,8% daqueles indivíduos que acessam a internet o fazem pelo telefone celular. 81% das crianças e adolescentes têm celular próprio. Eu considero esse dado muito alarmante. Quer dizer, de cada 10 crianças, 8 têm um celular dela, nessa faixa etária de 9 a 17 anos. 92,2% nas famílias com mais de 3 salários mínimos e 77,4% nas famílias com até 1 salário mínimo. Então, até em famílias muito carentes,
você tem 77% das crianças entre 9 e 17 anos, crianças e adolescentes, com celular próprio, né? Com relação à supervisão dos pais, a frequência da orientação, só 1/3 dos pais, aproximadamente, supervisiona o uso do celular. Então, pais que sentam junto e participam, não só do celular, mas do acesso a conteúdos na internet, que ficam por perto sem olhar, perceba que também é cerca de 1/3, né? Mas que sentam junto e participam, aproximadamente 1/3. E só 1/3 também, aproximadamente, utiliza algum tipo de mediação técnica, seja um bloqueio ou filtro de sites, monitoramento de sites ou aplicativos, ou limitam o tempo. Então, de cada 3 famílias, né, cujas crianças acessam a internet, só uma usa algum tipo de mediação técnica para limitar tempo, monitorar site. Então, hoje mesmo, atendi uma mãe que veio com o menino falando que ele joga videogame o dia inteiro. Eu perguntei assim, mas você não estabelece horário? Ela, ele não deixa, quer dizer, ele não deixa, um menino de 8 anos. O que é multitarefa de mídia, né? Multitarefa é um outro conceito e ela pode ser definida como o uso simultâneo de pelo menos 2 tipos de mídia ou o uso de mídia enquanto se realiza outras atividades não relacionadas, como no exemplo da imagem aí. Então a menina está comendo e está olhando o celular, mas poderia estar fazendo lição de casa, né, participando de uma conversa presencial. Então, quando as pessoas estão numa mesa, né, numa refeição no restaurante, estão olhando o celular, é uma multitarefa de mídia, né? Se está no celular e com a televisão ligada, são 2 dispositivos, é uma multitarefa de mídia também. E aí a gente vai começar a falar a respeito do efeito das telas sobre as funções cognitivas, que era o primeiro item da nossa agenda. Então vamos começar pela atenção, né? Adolescentes que usam multitarefa de mídia com maior frequência, todos vão ver as referências sobre o que eu estou citando aqui na parte de baixo, tá? Nessa parte inferior vocês vão conseguir ler as referências. Deixa eu ver aqui se isso. Se não estiverem vendo, por favor, me avisem, mas os dados que eu vou dar todos estão referenciados nos slides. Então, os adolescentes que usam multitarefa de mídia com maior frequência, eles têm mais dificuldades relacionadas à atenção seletiva e sustentada. Além disso, nessa mesma população existe uma correlação entre problemas de atenção e uso aditivo de mídias sociais. As 3 explicações teóricas para o efeito de multitarefa de mídia são elas: a habituação a altos níveis de excitação. Então, o indivíduo fica acostumado a ser bombardeado por mais de um estímulo, e isso deixa ele com um nível de excitação mais elevado. A sensibilização à informação irrelevante. Então, cada vez menos sensível também a estímulos menos relevantes. E cada vez mais sensível, perdão, a estímulos irrelevantes. E deterioração dos processos de controle atencional. Essas são as 3 hipóteses pelo qual a multitarefa de mídia leva a uma deterioração do processo atencional. Depois a gente pode conversar a respeito da questão de, será que isso aumenta o risco de desenvolvimento de TDAH? A gente já sabe que o TDAH ele piora com o uso de telas, isso está bem demonstrado, mas será que indivíduos que não teriam TDAH eventualmente podem cruzar o limiar pelo excesso do uso de telas? É um questionamento, a gente pode conversar sobre isso. Com relação às funções executivas, né, a gente sabe que elas se desenvolvem e são aprimoradas ao longo da vida do indivíduo, e os estudos longitudinais eles são unânimes ao demonstrar que o uso excessivo de telas está associado à piora das funções executivas, memória de trabalho, controle inibitório, enfim, tudo isso piora com o uso de telas. Linguagem. Tem uma fase precoce em que a exposição da linguagem é fundamental para o desenvolvimento das áreas cerebrais dessa função. Principalmente nos 4 primeiros meses de vida, tem um período muito sensível chamado protoconversação, em que a mãe fala, o bebê diminui a atividade dele, presta atenção, e aí ele vocaliza, e a mãe também muda a sua atividade motora, a expressão facial, e esse vínculo que está se estabelecendo ali nesse período, né, e vai se estabelecer fortemente a partir do 2º semestre,
ele depende dessa experiência pré-fala, linguística pré-fala. E varia, a experiência linguística nesse período varia muito de uma criança para outra. Se a criança tem pais mais taciturnos, mais caladões, ela vai ter um repertório linguístico geralmente menor, vai falar mais tardiamente. Pais que falam mais, né, eles geralmente expõem a criança à fala de forma muito constante, essa criança costuma falar mais precocemente e ter um vocabulário mais amplo, uma sintaxe melhor. E aí, quando os pais fazem uso frequente de telas, isso priva a criança da estimulação linguística, e pior, quando eles expõem essa criança a telas, então crianças que ficam vendo nessa idade galinha pintadinha, não é a galinha pintadinha, mas qualquer estímulo em tela, elas têm um impacto muito importante sobre o desenvolvimento da linguagem. Inclusive, a Disney, a coisa de uns 30 anos, tinha lançado um conjunto de DVDs chamado Baby Einstein, e na caixa colocava que aquele conjunto de DVDs estimularia o cérebro da criança, melhorando as funções cerebrais, né? Eram desenhos coloridos, com sons, estilo Teletubbies. E aí um grupo de psicólogos da Harvard resolveu fazer uma pesquisa com esse conjunto de DVDs e expôs crianças pequenas a tempos diferentes, grupos de crianças a tempos diferentes de exposição. Então, um grupo ficava 2 horas por dia, outro 4 horas, outro 6 horas. Qual que foi o resultado? Quanto mais tempo de exposição, mais atraso, sobretudo da linguagem. E aí a Disney foi obrigada a retirar da caixa, nem sei se vende mais isso, como DVD certamente não, né? Porque dificilmente alguém vai ter hoje em dia aparelho de DVD. Mas foi obrigada a retirar da caixa do produto que estimulava a cognição das crianças. E a gente pode ver que mesmo numa idade tenra, em que a criança não está falando, está começando a falar, o fato de você ter um dispositivo de tela roubando a atenção do adulto que iria estimulá-la, faz com que a criança mude o comportamento, fique mais irritada, fique mais impaciente. Então, aqui à esquerda, a gente vai ver um vídeo do pai interagindo com a criança, uma criança de aproximadamente aí entre 10 meses e 1 ano. Então, a criança, o pai estimulando ela com caretas, sorrindo, e a criança olhando para a boca dele, imitando, colocando a língua para fora. E aqui com um tablet na mão. Então, é isso que, sem perceber, boa parte das famílias tem feito. Tem deixado de estimular as crianças na quantidade, com a qualidade que se estimulava antigamente. Ainda com relação à linguagem, o tempo excessivo de tela e de baixa qualidade está associado a prejuízos, portanto, no desenvolvimento da linguagem, mas conteúdos educativos, acompanhados por adultos competentes, num sistema de covisualização, esses sim podem ter efeitos positivos em habilidades linguísticas em crianças maiores. Então, documentários, programas realmente educativos, né? Então, a introdução de telas em idades mais avançadas, ver filmes que, obviamente, tenham moral e conteúdo para ensinar, a introdução dessas telas em idades mais avançadas e a supervisão do conteúdo exibido são fundamentais para mitigar impactos negativos e potenciar aprendizado linguístico. Todas as referências estão aqui embaixo citadas. Com relação à inteligência, já tem trabalhos mostrando que o uso excessivo de telas está associado à redução do QI, contradizendo a ideia de que exposição à tecnologia aumenta a inteligência fluida. Aliás, o efeito Flynn reverso, né, mostra que essa é a primeira geração que tem um QI inferior à da geração que a precede. Isso não dá para garantir que é pelo efeito de telas, mas é muito provável que seja, tá? Esse impacto negativo ele se deve à substituição de práticas de estudo, como leitura de textos impressos, por interações digitais que prejudicam o processamento cognitivo, a memorização e habilidades metacognitivas. Esse estudo de Corte, por exemplo, identificou que crianças com aumento no tempo de tela apresentaram um QI total significativamente mais baixo aos 7 anos,
com uma redução de até 8,23 pontos no QI. Ou seja, uma redução média de 8 pontos é bastante considerável. Professor, Oi? acho que uma participante levantou aqui a mão, a Beatriz. Você quer falar algo, Beatriz? Se quiser, a gente pode deixar também as perguntas para o final. Não, tá certo. Pode continuar. Então, tá bom. Vamos falar agora sobre o efeito das telas, sobre a estrutura e plasticidade cerebral. Então, alguns estudos mostraram, né, que crianças e adolescentes que passam longas horas diante de telas têm uma redução no volume da substância cinzenta em área-chave do cérebro, como o córtex pré-frontal e o giro temporal superior. Então, justamente áreas relacionadas a funções executivas, capacidade de atenção e linguagem, né? O corpo caloso, né? Então, dados de neuroimagem, aqui, tractografia, neuroimagem funcional, sugerem que a conectividade entre os hemisférios ela pode ser reduzida em crianças expostas a níveis elevados de tela, o que pode impactar negativamente a coordenação interhemisférica e de funções cognitivas complexas. Ainda com relação à substância branca, porque afinal de contas o corpo caloso é substância branca, os estudos utilizando ressonância magnética com tensor de difusão revelam que crianças com tempo excessivo de tela têm mais alterações na integridade da substância branca, especialmente em áreas relacionadas à atenção, linguagem e autocontrole. Então, existe, por exemplo, uma redução da anisotropia fracionada, então perda da integridade da substância branca. E a relação das telas com transtornos neuropsiquiátricos, como, por exemplo, depressão, autolesão sem intenção suicida e comportamento suicida. Percebam que a prevalência de depressão ela vem aumentando entre os jovens nos Estados Unidos, né? São dados americanos. Então, o percentual de adolescentes que relataram ter vivenciado um ou mais episódios depressivos no último ano aumentou de 9% em 2005 para 11% em 2014, 13% em 2016 e 17% em 2020. E estudos que foram realizados com diferentes amostras de diversas partes do mundo indicam que 13 a 45% dos adolescentes já provocaram autolesões sem intenção suicida pelo menos uma vez ao longo de suas vidas. Como cutting, por exemplo, né, que é cortar a pele com navalha, com, enfim, qualquer instrumento afiado. No Brasil, entre 2010 e 2019, houve um aumento de 81% no número de suicídios entre adolescentes de 15 a 19 anos e de 113% em menores de 14 anos. Então, assim, claro que ainda é um número muito inferior ao encontrado em adultos, né, mas é um aumento espantoso para essa faixa etária. O recente aumento na prevalência de depressão, das autolesões sem intenção suicida e de comportamentos suicidas nas crianças e adolescentes, ele coincidiu com o aumento de atividades relacionadas ao uso de telas, sobretudo, né, incluindo o uso de mídias sociais que parecem ser os principais vilões aí com relação a esse aspecto, né, da depressão, autolesão suicida e autolesão sem intenção suicida e comportamento suicida. Aqui a gente tem um gráfico mostrando o uso de redes sociais nos Estados Unidos na cor azul e no Brasil. Perceba que no Brasil o uso do WhatsApp é bem maior que nos Estados Unidos, e aqui a gente não tinha dados do YouTube nessa época, do uso do YouTube nessa época no Brasil, mas perceba o grande uso do Instagram, do TikTok, do Facebook também no Brasil. Os efeitos das mídias sociais na saúde mental de crianças e adolescentes, eles provavelmente decorrem da diminuição das interações interpessoais face a face, comportamentos semelhantes a vício também, né, adição, cyberbullying, pressão social por meio de comparações sociais aumentadas, efeito de contágio, então compartilhar que esse comportamento, por exemplo, de autolesão, isso tem um efeito de contágio, e resultante da maior exposição a conteúdos relacionados à autolesão e suicídio compartilhado nas redes sociais. Em adolescentes, quanto maior o tempo gasto em mídias sociais, maiores os níveis de depressão, e essa relação provavelmente é bidirecional, ou seja,
Quando o indivíduo está deprimido, ele vai tender a passar mais tempo na rede social, e mais tempo na rede social provavelmente tem um efeito muito negativo sobre a depressão, sobre o humor, né? O uso da internet para a busca de informações, ele se associa a menos sintomas depressivos, mas o contrário ocorre com o uso por tempo superior a 4 horas por dia para se comunicar ou jogar. Então, lembra do que eu falei lá no início. Tem que ver também para que esse tempo de tela é utilizado. Quando é utilizado para pesquisa, para produtividade, para o trabalho, para o estudo, isso se associa a menos sintoma depressivo. Mas o tempo superior a 4 horas para se comunicar através de redes sociais ou jogar tem uma correlação negativa. Aqui é um vídeo, talvez vocês tenham visto, os 5 CEOs das maiores companhias de tecnologia foram ouvidos no Senado com relação a essa epidemia de comportamentos de autolesão sem intenção suicida, ideação e suicídio, prática de suicídio e depressão. E aí os parentes das crianças que sofreram, morreram, enfim, ou sofrem os problemas, estavam aqui para protestar. Então aqui está do Meta, Google, Twitter, enfim. Esse vídeo ele não tem áudio mesmo, tá? Então a questão também é com relação à exploração sexual, a falta de mecanismos para proteger crianças e adolescentes com relação à exploração sexual nessas redes sociais. Então, o Snapchat, o X, TikTok, Discord, e aqui os parentes, né, que falaram que os seus filhos, né, foram lesados pela falta de cuidado. A gente vai abordar isso depois também, com os conteúdos das redes sociais. Com relação a transtorno por uso de substâncias, o aumento do tempo de tela está associado a um risco maior do uso de substâncias entre adolescentes, como álcool e cigarros, especialmente quando combinado com exposição a conteúdos nocivos. E as pesquisas sugerem que essa relação pode ser mediada por anedonia, ou seja, falta de prazer, que reduz a capacidade de experimentar prazer e leva os jovens a buscarem comportamentos compulsivos de maior intensidade. É como se levasse o uso de tela, frequente levasse uma dessensibilização do mecanismo de recompensa. O indivíduo precisa de cada vez estímulos mais fortes, né, para obter prazer. E por isso ele tem esses comportamentos com maior intensidade de risco para compensar esses déficits hedônicos causados pelo abuso de tela. Bom, com relação ao TDAH, o uso intensivo de dispositivos digitais tem sido associado ao aumento nos sintomas do TDAH. Isso várias pesquisas já demonstraram, e parece ter uma relação de dose e resposta. Quanto maior o tempo de tela, maior a gravidade do TDAH. Com relação ao autismo, teorias que tentam explicar essa relação entre o tempo de tela e o autismo sugerem que a exposição excessiva aos dispositivos digitais reduz oportunidades de interação face a face, que são essenciais para o aprendizado de pistas sociais e o desenvolvimento de comunicação. Por outro lado, crianças que têm predisposição ao TEA também podem recorrer mais ao uso de telas como mecanismo de enfrentamento, exacerbando o isolamento social. Ou seja, parece também haver uma relação bidirecional. As telas piorando manifestações do autismo e indivíduos com autismo buscando um uso maior das telas para enfrentar as suas dificuldades sociais. Com relação ao efeito sobre o sono, tem uma revisão sistemática relativamente recente, né, que revelou que 90% dos estudos que foram feitos com relação a esse assunto identificaram uma relação inversa entre o tempo de tela e a qualidade do sono, principalmente devido ao atraso na iniciação do sono e redução das horas totais de descanso. E isso parece ser mediado principalmente pela luz azul emitida por esses dispositivos. A luz azul é uma parte do espectro da luz visível que tem um comprimento de onda curto, que varia de 380 a 500 nanômetros, é emitida por diversas fontes. O Sol emite luz azul, dispositivos eletrônicos, smartphones, computadores, televisores e lâmpadas LED. E essa luz, ela desempenha um papel muito significativo, interrompendo o ritmo circadiano. Ela reduz de forma muito importante a produção de melatonina, que, como vocês sabem, é essencial para a regulação do sono.
A relação das telas com regulação de estresse e com o sistema cardiovascular. O tempo prolongado de tela ele contribui para o aumento do estresse psicológico, induzindo um estado de hiperexcitação, levando a aumento de hormônios de estresse como o cortisol. Esse processo ele prejudica a saúde mental e física e aumenta o risco para problemas cardiovasculares. Comportamentos sedentários que são decorrentes do uso excessivo de telas intensificam o estresse psicológico. A gente sabe que a prática de atividade física, sobretudo aeróbica, leva a uma redução do estresse. E, portanto, o sedentarismo mediado pelo uso de telas afeta negativamente a saúde mental e aumenta os riscos cardiovasculares, especialmente devido à redução da atividade física e à má qualidade do sono. Com relação ao sistema músculo-esquelético e visão, o uso prolongado de dispositivos digitais está associado à fadiga ocular digital. É uma síndrome que se manifesta por sintomas como dor nos olhos, ressecamento, sensação de queimação e dificuldade para focar. E um estudo que envolveu uma meta-análise encontrou uma correlação significativa entre tempo de tela e miopia, um aumento nas chances de miopia à medida que o tempo de exposição a telas aumenta. Agora, com relação ao sistema músculo-esquelético, o uso prolongado, associado a posturas inadequadas, contribui para dores no pescoço, nos ombros, na coluna, e é particularmente comum entre crianças e adolescentes e adultos sedentários. E a má postura agrava condições como a síndrome do pescoço de testo, que é justamente essa postura da cabeça fletida olhando o dispositivo que está numa posição mais baixa. Com relação à adição a telas, né? Essa frase eu acho muito interessante. Só tem duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários. A indústria de drogas e a indústria de software. O uso excessivo e compulsivo, né, de dispositivos como os smartphones, computadores e televisões caracteriza a adição a telas. Essa é a característica, é um uso excessivo e compulsivo. E essa condição é definida, portanto, por fatores como tempo excessivo dedicado a telas, dificuldade em reduzir o uso, mesmo diante de consequências negativas, e negligência de responsabilidades pessoais, sociais ou profissionais devido ao uso prolongado desses dispositivos, ou seja, o indivíduo perde o controle. E quando a gente fala de crianças, quem tem que estabelecer esse controle são os pais, porque o lobo frontal das crianças, ele é o pai e a mãe, né? O córtex pré-frontal tem que ser o pai e a mãe, eles não têm essa capacidade de discernir com relação a tempo de uso, qualidade do que está vendo. Então, o que está faltando realmente é a família colocar os limites, os devidos limites. E não é à toa que esses dispositivos causam adição, eles foram desenhados para isso, porque eles estimulam o sistema de recompensa no cérebro. Existe liberação fásica de dopamina toda vez que o indivíduo rola um feed, por exemplo, num sistema de scroll infinito, e esse sistema é como se fosse de um caça-níquel. O indivíduo rola, começa aquele mecanismo de bolinha lá em cima de rodar, e daqui a pouco aparece um novo conteúdo. Então é como se ele puxasse a alavanca de um caça-níquel e ficasse ali na expectativa de será que vai ganhar, será que vai vir uma coisa legal? Isso foi desenhado propositalmente. Isso não é o acaso. Quem desenhou esses aplicativos, as pessoas que são responsáveis por isso, fizeram de uma forma para viciar os indivíduos, para levar à adição. Eu gosto, às vezes, de usar a palavra vício, porque choca um pouco, e precisa chocar, né? Porque é para isso, é por isso que foi feito. Inclusive, nas faculdades de tecnologia do Vale do Silício, no Texas, existem cadeiras de psicologia onde se aprende mecanismos cerebrais para deixar o indivíduo cada vez mais preso nos aplicativos. Porque o que as pessoas estão buscando, que desenham esses aplicativos, é prender o indivíduo ali dentro o máximo de tempo possível. Isso já foi falado, inclusive, em documentários, como o Dilema das Redes. Aqui está uma parte do documentário, eu vou passar para vocês, porque realmente a mera presença do celular num ambiente de estudo ou que exija outro tipo de concentração já é suficiente para roubar a atenção do indivíduo. E tudo isso é fruto desses modelos que foram feitos para capturar a atenção das pessoas.
Agora, o interessante é que os responsáveis por isso, eles sabem exatamente que isso acontece, obviamente. Então, grandes diretores dessas empresas não deixam seus filhos com menos de 16 anos, por exemplo, ter conta nas próprias redes sociais que eles desenvolveram. Então, o interesse deles é que todos nós fiquemos aditos, mas eles não. Isso tem que ficar bastante claro, né? Então, por exemplo, para os filhos deles, eles estão oferecendo estímulo linguístico, leitura, porque sabem que isso é bom para o cérebro. O vício em telas, ele compromete a qualidade das interações sociais e familiares, ele intensifica sentimentos de solidão e isolamento, mesmo em meio à constante conectividade online. Então, as pessoas estão se conectando online, mas elas estão cada vez mais isoladas offline. Os meninos, eles tendem a se interessar mais por jogos eletrônicos, mas as meninas preferem mais as redes sociais. E crianças de 10 a 14 anos, indivíduos em contextos socioeconômicos mais baixos, são particularmente vulneráveis ao uso excessivo de telas. Então, muito cuidado com os filhos em idade puberal, né, peripuberal, e também os de condição socioeconômica mais baixa, porque provavelmente tem menos supervisão e mediação dos pais. Com relação ao efeito das telas sobre o desempenho acadêmico, o uso excessivo de redes sociais reduz o tempo dedicado aos estudos, desvia a atenção durante as aulas e impacta negativamente a saúde mental e a motivação, levando a um desempenho acadêmico inferior. O impacto no desempenho acadêmico depende, obviamente, do tipo de engajamento. Atividades educacionais estão associadas a melhores resultados, enquanto o consumo passivo e recreativo geralmente compromete o desempenho. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o uso nefasto aí da inteligência artificial já para fazer os trabalhos acadêmicos. A mensagem, eu acho que cada profissional tem que ter em mente para educar a população é que tem que saber usar o dispositivo. Você não vai conseguir abolir, mas você tem que aprender a usar. O celular, ele não é a primeira tecnologia disruptiva da história a mudar radicalmente o comportamento dos seres humanos. O automóvel, por exemplo, ele foi inventado em 1886 e ele veio causar uma revolução na forma como o ser humano se locomovia. Mas imagine o impacto que esse automóvel poderia ter sobre a saúde das pessoas ou que uma máquina como essa poderia ter. Né? Quer dizer, se você dirigir esse automóvel em alta velocidade, embriagado, a chance de você se matar outras pessoas é muito grande. Então tem que saber usar a nova tecnologia. Então o mal que as telas causam é uma questão de quantidade de tempo que está sendo utilizado, mas também de qualidade. Isso é muito importante. E existem já recomendações formais da Academia Americana de Pediatria, que foram endossadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com relação a tempo de tela. Então, até os 2 anos de idade, o tempo é 0. Sem televisão, sem celular, sem tablet, sem nada, exceto para chamadas em vídeo curtas com algum parente que está distante, para matar a saudade do parente e da própria criança, né? Mas fora isso, o tempo de tela deve ser 0 até os 2 anos. Dos 2 aos 5 anos, a idade pré-escolar, no máximo 1 hora por dia e sempre com supervisão. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia, também sempre com supervisão. Dos 11 aos 18 anos, no máximo 3 horas por dia, obviamente não permitir o uso de madrugada. Eu posso depois dar exemplo daqui de casa, o que eu faço. Aqui em casa, o mais velho tem 15 anos e usa com supervisão, já vou falar também por quê e como fazer, mas tem que ter supervisão, tá? Sempre. E aí a pergunta da qualidade, aquilo é a quantidade, a pergunta é com o que você está alimentando o seu cérebro. Se você der lixo para o seu cérebro, ele vai se transformar numa lixeira. Então, esse aqui é um outro vídeo que eu gosto, que mostra que o ambiente influencia totalmente, a gente sabe disso, o nosso comportamento e o desenvolvimento da cognição. Então aqui, ó, a arquitetura no Brasil... A arquitetura no Brasil te deixa triste e você nem se deu conta disso. A beleza que nos cerca não é apenas um luxo, é uma necessidade que transforma a nossa forma de viver, de sentir e de pensar. Quando eu morava no Brasil, eu vivia rodeada de caos.
prédios feios, não tinha o que fazer, os parques eram perigosos. Eu não vivia a cidade, eu sobrevivia a ela. Na Europa, de maneira geral, a arquitetura conta história. Até um dos bairros mais simples parece ter sido planejado com um cuidado quase que artístico. Se você é pobre ou rico, não importa. A cidade é bonita e serve a todos. Não importa se é um vilarejo na Itália ou uma praça escondida em Portugal, a beleza está lá e faz a gente lembrar que a vida é mais do que só trabalhar. No Brasil, a cidade reflete a pressa e a desigualdade que vivemos. Não faltam exemplos de prédios descuidados, pichados, ruas que priorizam os carros e os bairros sem cuidado. E essa falta de beleza pública também pesa. Além disso, estudos da neurociência mostram que ambientes bonitos reduzem o estresse e estimulam a criatividade. A ausência da beleza não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. Na Europa, a beleza está incorporada na vida pública, não é um privilégio de uma classe ou de um bairro. No Brasil, infelizmente, em muitos lugares, parece que a beleza é um direito de poucos. Eu ajudo brasileiros a morarem fora, não apenas para ter acesso a mais segurança. Bom, aqui já é a parte da propaganda dela, mas eu achei o vídeo excelente para mostrar o seguinte, tem um documentário do Roger Scruton, Por que a Beleza Importa, né, baseado em estudos dele num livro dele, né, um filósofo britânico. Então, se você dá lixo para o seu cérebro, ele vai se transformar numa lixeira. Então, isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma cena cotidiana num bairro popular, né? Não sei exatamente aonde, mas no Brasil, obviamente, e aqui é uma cidade no Brasil também, mas no sul do país, não sei se é Gramado, não sei exatamente onde é. Aqui uma favela e aqui uma cidade num país nórdico, né? Exemplo de roupas que a pessoa pode usar, exemplo de roupas que transmitem outra informação. E nossos artistas também, né? Aqui, se é que dá para chamar de artista, aqui à esquerda. Quando você comparar a música, né? Isso então são exemplos de arquitetura, pintura, literatura e música. E assim, pode parecer supérfluo isso que eu estou falando, mas não é, porque esse é o tipo de lixo que está entrando na cabeça das crianças brasileiras. Todo tipo de vulgaridade, youtubers sem menor conteúdo, ensinando pornografia, palavrões. Então, a cultura brasileira, que já vem de uma decadência aí de décadas, ela está sendo agravada no cérebro das crianças com esses dispositivos. Então, fica as seguintes mensagens, né? As telas viciam, sobretudo videogames e smartphones, tem que reduzir a quantidade, tem que estar atento à qualidade do conteúdo. E aí, como fazer isso, né? Primeira coisa é educação digital. É isso que a gente está fazendo aqui. Mas cada um de nós pode disseminar esse conhecimento. De vez em quando eu vou a escolas fazer palestras, falo sobre isso em entrevistas. Essa educação digital é muito... E 1 a 1 também dos pacientes que nós atendemos. É fundamental equilibrar o tempo de tela com atividades offline. Então, levar a criança, tirar a criança de dentro de casa, fazer ela jogar bola, andar de bicicleta, correr, ter contato com outras crianças, descobrir o mundo lá fora, não ficar presa dentro de casa, enfornada num quarto, na frente de um videogame ou de uma televisão. Criar zonas livres de telas. Então, por exemplo, na hora da refeição, não pode, de forma alguma, mesmo que seja adolescente, já tem o celular dele, levar a tela para a mesa, né? Agora, tudo isso se aplica aos pais também, né? Os pais têm que dar o exemplo para os filhos, porque os filhos aprendem muito mais pelo exemplo. Eles vão fazer muito mais o que o pai faz do que o pai fala para fazer.
Os pais precisam monitorar o tempo de tela, precisam monitorar o conteúdo que os filhos assistem, e isso aqui é tudo que a gente quer evitar, que é um futuro distópico, mas não é um futuro irrealista. Isso aqui pode acontecer no futuro próximo. Pessoas vivendo sozinhas, porque não vão ter capacidade de formar uma família, vivendo de um auxílio governamental, num quarto sujo, ligados a um dispositivo virtual, né, se alimentando precariamente, morrendo cedo, por carência de tudo que se possa imaginar. E aí, para terminar, o impacto da inteligência artificial, né? A gente ainda está engatinhando nisso, sabemos muito pouco, quase nada, mas tem um trabalho muito recente que foi conduzido pelo um grupo de estudos do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e que avaliou 48 indivíduos em uso de inteligência artificial. Tem um microfone aberto aí, se puder bloquear. E foram divididos em 2 grupos, esses 48 indivíduos. Um grupo utilizou o ChatGPT como assistente durante uma tarefa de escrita, e o outro escreveu os textos sem o auxílio do ChatGPT. E acompanhou esses indivíduos ao longo de um tempo, né? Qual que foi a conclusão do estudo? Esse artigo ele oferece evidências experimentais mais concretas de que o uso da IA em tarefas cognitivas complexas reduz o esforço mental, enfraquece o aprendizado e leva à ilusão de competência. Então é um novo problema que está surgindo e que tem um potencial para ser ainda mais grave do ponto de vista de comprometimento da cognição do que o uso de telas, que já é bastante grave. Para terminar, eu queria propor uma última reflexão com este vídeo aqui, que é sobre aquilo tudo que eu já mostrei antes do vídeo, né? Então, inteligência artificial, um outro artigo que ainda está em press, em excesso, a IA pode atuar como uma muleta cognitiva, reduzindo o esforço mental da criança e comprometendo o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas. Agora, se bem utilizada, pode melhorar o desempenho acadêmico, personalizar o ensino, ampliar o engajamento e oferecer suporte emocional, especialmente em contextos controlados e com supervisão docente. É aquilo que eu mencionei, tem que saber usar. Esse é o vídeo que eu queria propor a reflexão, essa última reflexão, a propósito daquilo que eu mencionei antes, da qualidade do que consumimos. Eu não tenho dúvida que essa tragédia que vem se impondo no Brasil ao longo das últimas décadas, e que vai ser mostrado nesse vídeo, a grande responsabilidade disso é da televisão, da mídia, do que a gente consome. Então vamos ouvir aqui. O Rio de Janeiro dos anos 30, ele parece mais a Suíça do que o Rio de Janeiro atual. Você está assistindo aqui, você volta a fita e fala, calma, é um americano. É inacreditável. Ele visita o Rio. E aí ele fala, olha, aqui o Rio de Janeiro é incrível, porque as pessoas são bem vestidas, elas tiram o chapéu quando se passa na rua, todo mundo é extremamente educado, não tem crime, as mulheres fazem arte, né? Tem muitas pessoas negras ricas, fala, calma, o que está acontecendo aqui? Volta a fita, entendeu? Ele está falando, Nova York tinha que aprender com o Rio de Janeiro. E o pior é que ele está falando, você poderia falar, pô, cara, mas você está vendo na sua frente, está todo mundo de terno, as multidões são tranquilas, assim, todo mundo andando com uma postura. Você vê vídeos do Brasil antigo, pessoas extremamente pobres, meio rural, mesmo, as pessoas extremamente bem vestidas, andando com uma postura assim, cara, um negócio surreal. Você fala, cara, qual foi a bomba atômica que passou aqui no Rio de Janeiro, entendeu? O crime pipocou, as estatísticas de família estouraram, numericamente piorou. Visualmente piorou. E você está olhando aquilo e falando, cara, já aconteceu, entendeu? Uma das coisas que aconteceu, é claro que um problema complexo não tem uma única explicação, mas uma das coisas que aconteceu é o conteúdo cultural que foi disseminado ao longo dos últimos 70 anos, 50 anos pelo menos, mas, e que colaborou para isso acontecer. Bom, boa parte disso que eu falei, né, tem outras coisas a mais, está no nosso livro Salve Seus Filhos, que é como as telas estão levando o cérebro de crianças e adolescentes, os 7 passos para livrá-las do vício digital. E agora a gente está à disposição para conversar, trocar opiniões, informações a respeito do assunto. Oi, Cris, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Boa noite. É um prazer ouvir a sua aula. Prazer.
perceber que tem tanta gente interessada num tema que, particularmente, eu me empenho demais, eu milito, né? E me sinto revoltada, tenho cenários apocalípticos, às vezes, assim, perco a esperança do que vai acontecer, mas quando eu vejo o pessoal buscando conteúdo, assim, todo mundo aqui junto, né, para assistir essa aula fantástica, tem o seu livro, inclusive. Obrigado, obrigado. Esse é um material fantástico. Eu só queria acrescentar, se você me permitir, Claro. Eu tenho 23 anos de clínica e vi a infância e a adolescência mudar, né? E principalmente de 2012, mais ou menos, com o advento de redes sociais, né? Acho que potencializou. Antes a gente tinha aqueles videogames, dependência nessa área, mas computador, enfim. Eu só queria acrescentar o que eu estou acompanhando agora, principalmente com grupos de WhatsApp, e o acesso livre ao conteúdo pornográfico por crianças. Muito bem lembrado. Então, o reflexo que eu estou acompanhando, e eu já acompanhei 2 casos, é de um impacto tão grande como se essas pessoas tivessem sexual. E assim, acessam... Cortou um pouco. Cris, cortou um pouco, você falou, você pode repetir a última frase? Sim, como se essas pessoas tivessem sofrido um abuso sexual. E a médio prazo, a gente vai ter... eu já acompanhei, hoje essa menina é uma adulta, mas aos 7 anos ela teve contato, não tinha nem rede social na época, mas ela abriu um vídeo, né, impróprio, com conteúdo muito brutal, e ela desenvolveu border, né, na adolescência. Ela abriu, não teve o acompanhamento adequado, enfim. Para não tomar aqui, porque vai ter muita gente querendo falar também, é só acrescentar esse ponto. E outro caso que eu acompanhei em consultório é os meninos em grupo de WhatsApp compartilhando figurinhas com conteúdos pornográficos seríssimos, de parafilias, de pedofilia. Eu nunca imaginei, um paciente meu de 12 anos me mostrou. Então, a minha filha não tem celular e não vai ter até os 13 anos, e rede social depois dos 16. Mas a gente precisa ver que aquilo é um portal e que a criança não pode ficar desamparada nesse ambiente. Exato. Não existe falta de controle. Exato. É seríssimo. E o preço disso pode ser altíssimo. Eu adorei a sua fala, porque eu vejo isso também, crianças de 7, 8 anos chegando no consultório, com os pais desesperados, ele foi exposto a conteúdo pornográfico, o colega mandou link para ele abriu o link no celular, e eu falei, vocês estão deixando ele com o celular sem supervisão, né? Sim, infelizmente... Marcelo, não vai adiantar fazer controle de rede social se o pai não controlar. Exato. Você digitar o Google, está lá aberto. Está lá tudo aberto, exatamente. E paralelo. Exato, e meninos de 7, 8 anos já tive no consultório, problemas sérios, quer dizer, e é isso que você falou, falta de controle parental, exatamente. Desencadeia o vício, a compulsão, né, de estar assistindo os vídeos, e outra coisa, uma alteração da saúde, vamos imaginar, da saúde e da formação sexual dessa pessoa, que talvez nem encontre um parceiro na vida. Exatamente. Porque nada vai atingir aquele nível. Exato, havendo aberrações, exatamente, com certeza. Obrigado por sua fala, foi muito boa. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Agora o doutor Fernando quer fazer uma pergunta. Sim, é claro que todos esses cuidados mostrados são essenciais, mas há coisas que você falou, Marcelo, que a gente precisa também enfatizar, que é, quando bem utilizado, a janela de oportunidades que abre. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que é uma criança e ela foi para a Argentina com os pais. E ela, antes de ir, ela se interessou, entrou no Duolingo e começou a estudar espanhol no Duolingo. Que legal. E quando chegou em Buenos Aires, claro que ela não falava espanhol, mas ela conseguia pedir as coisas, por exemplo, no café da manhã. Uhum. E ao voltar, ela se interessou e continua a estudar espanhol. Bacana. Isso acontece também com a gente no consultório. Eu, por exemplo, estou atendendo um paciente e frequentemente eu entro na PubMed para tirar uma dúvida. Isso. Eu nunca recorri à inteligência artificial porque eu não confio em quem programa. Uhum. Mas
esse aspecto é fundamental. Então, saber como estabelecer filtros, eu acho que é o grande pulo do gato. Exato. Mas a gente não pode negar também os aspectos positivos dessas novas tecnologias. Por isso que eu mencionei, muito bom, Fernando, por isso que eu mencionei que são diferentes tipos de tempos de tela, né? Então, você tem o tempo de tela passivo, o tempo de tela interativo, o tempo de tela para educação e trabalho. E você mencionou aí 2 excelentes exemplos de tempo de tela para educação e trabalho. Então, uma criança curiosa, bem orientada pelos pais, que abriu um aplicativo que não vai deixar ela acessar outros tipos de conteúdo a não ser de idioma, que é o caso do Duolingo, e que provavelmente os pais também não deixaram ela ficar o dia inteiro no aplicativo, quer dizer, ela ficou ali por um tempo, né, vários dias, mas por um tempo restrito. Então, no celular da mãe, ela não tem celular. Isso, no celular da mãe, exatamente. Porque, às vezes, por exemplo, eu até imagino essa situação com uma certa frequência, o pai ou a mãe comprou um celular para o filho, para o filho não ficar pegando o celular da mãe, vamos dizer. Mas ele não pode deixar o celular com a criança, que é do filho, deixar com ele livremente. Quer dizer, ele vai deixar ali na mão dele e vai ficar do lado observando. Tá entendendo? Para não ficar usando abertamente o celular do pai e da mãe. Então tem que ter um bom senso de saber limitar o tempo, supervisionar o uso e realmente escolher o conteúdo que está sendo exposto para a criança. É claro que quando chegar na adolescência, o indivíduo vai ter já maior autonomia para escolher os conteúdos que vai ver, né? Mas eu tenho esse filho de 15 anos, ele já tem uma liberdade para escolher o que ele vai assistir, mas ele no celular dele, ele tem um celular dele, tem um aplicativo que eu instalei, mostrei para ele, falei, tudo que você digita aqui em rede social, tudo, eu estou recebendo no e-mail. Então, com suas conversas, tudo. Porque privacidade total é só quando pagar todos os boletos. Tem que pagar IPTU, condomínio, entendeu? Aluguel. Quando pagar tudo e não depender mais de mim, aí tem privacidade total. Só um momento, aproveitando essa deixa, tem uma pergunta aqui do Rafael Kanda, né, nas mensagens, perguntando exatamente como você faz na sua prática, né, no domicílio, na minha família, né? Isso. Então, que você usa para ter essa supervisão, como que você faz na prática? Como eu faço nessa vida real aí dos seus filhos? Isso. Então, tem aplicativo. Marcelo, deixa eu só concluir, que eu vou me resguardar agora. Claro. Queria parabenizar você, você realmente deu uma aula maravilhosa. A gente já sabia que ia ser muito boa, mas o conteúdo foi maravilhoso. E eu queria também dizer uma outra coisa que aí tem um cunho ideológico. Eu acho que quando o chamado globalismo for derrotado, a gente vai ter um impacto muito menor negativo do uso de telas do que a gente tem hoje. Muito obrigado e vou me resguardar agora. Eu concordo totalmente com você, Fernando, e que não confundam o globalismo com globalização, né? E justamente isso que você falou, esse globalismo que está tendendo a nos deixar cada vez mais escravos de grupos cada vez menores, né? Enfim, concordo totalmente com você. Mas aqui em casa eu tenho 2 adolescentes e uma criança, né? Ainda. Então, eu tenho um de 15, um de 13 e um de 10. O de 10 está deixando de ser criança, infelizmente. E até o de 10, até essa idade, eu, inclusive, monitoro o que vai assistir na TV, por exemplo. Assim, vamos começar antes, né? Videogame. Não pode durante a semana. Só pode a partir de sexta-feira, depois das 5 da tarde, e sábado e domingo. E mesmo assim, sábado e domingo não é o dia inteiro. Então, eles têm algumas horas para jogar videogame sábado e domingo, mas eles têm que fazer outras atividades. Tem que descer para jogar bola, andar de bicicleta, vai sair. O adolescente de 15 anos e o de 13 sabem disso, né? E o caçula também. Então, durante a semana não tem videogame, não tem joguinho celular, nada disso, não tem essa chance. E o de 15 e o de 13 tem um celular cada um deles, mas com um aplicativo de monitoramento que é o M-Spy. Tem vários aplicativos que podem ser usados para controle parental, tem o IZ, tem Family Link, tem Parent Control, tem Custódio. Eu uso o M-Spy.
que eu considero um bom aplicativo, ele manda para o meu e-mail um relatório de tudo que é acessado, e eu mostro para eles, olha, vocês estão sendo monitorados por mim. Qualquer site proibido que vocês entrarem, qualquer coisa, eu vou saber, né? Mas assim, são muito tranquilos, eu vejo que são, o menor assiste Chaves e Chapolin, Looney Tunes na televisão, e aí quando ele vai pegar um programa novo, né, porque a gente vê junto, entendeu? Eu separo algumas horas, vamos assistir junto o Chaves, apresentei para ele, ele adora, vamos assistir agora o Pernalonga, Pica-Pau, então meus filhos foram criados na década de 80, né? Então eu vejo filmes com eles, eu acho que é uma parte importante da educação, porque você discute a moral do filme, então a procura da felicidade, Rock, esses filmes eu acho bacana, entendeu? Todos têm uma moral, né? Nunca desistir, apesar das adversidades e tudo mais. Então eles têm essa vivência, né, do que o pai assiste, eu monitoro, a gente controla. Então eu e minha esposa somos muito próximos com relação a isso, né? Então aqui em casa funciona bem essa questão, eles realmente não abusam, tá? Não tem essa história. E eu tenho dificuldade para entender quando a mãe fala assim, não, mas ele joga videogame a tarde toda quando volta da escola, à noite, e eu não consigo limitar. Mas você tem que limitar, não tem conversa. Tem que limitar e acabou, senão você joga o videogame fora, entendeu? Não é para ficar o dia inteiro no videogame. Se ele tem um videogame é porque alguém comprou, né? Ô, doutor Marcelo, tem também a pessoa que está conectada na Sinapse, levantou a mão para fazer uma pergunta. Claro. Oi, boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, excelente aula, né? Sempre bom a gente tratar desse tema, né? Que eu acho que é tão relevante para todo mundo. Aqui no grupo tem médicos, tem psicólogos, acho que deve ter gente de outras especialidades também, então é um tema que realmente importa para todos nós, né? E a minha dúvida, ela é principalmente em relação aos marcos do neurodesenvolvimento e principalmente da parte de cognição social. Então, quando o senhor mostrou lá o vídeo do pai brincando com o menininho, eu penso muito que as crianças que elas não têm essa interação, elas tendem a apresentar atrasos no desenvolvimento desses marcos. E aí eu queria saber, na sua experiência, o quão irreversíveis são esses marcos de acordo com determinadas faixas etárias. Então, por exemplo, a criança que ela está naquele período de aquisição daquele marco e ela tem essa exposição desordenada, mais para frente, ela consegue recuperar, ou na sua prática, pelo que o senhor observa, ela acaba apresentando um dano mais duradouro, e até que ponto isso pode mimetizar um quadro de autismo, né? Não que a tela vai causar o autismo, mas assim, eu acho que na prática fica muito confuso, né, para a gente. E aí eu queria escutar um pouquinho mais da sua experiência em relação a isso, Marcelo, um pouquinho para a gente. Claro. Marcelo, a Laura é neuropsicóloga e, por coincidência, minha filha. Logo vi que tinha pedigree. São duas perguntas excelentes. Eu vou começar pela mais fácil, que é a questão do autismo. O que se sabe hoje é que realmente o uso de telas precocemente leva a manifestações que mimetizam, simulam o autismo, né? Então, um contato visual mais fugaz, o tempo de atenção curto, a irritabilidade, o atraso da fala. Então, são crianças que podem ser erroneamente diagnosticadas como autistas. Isso é o que se tem hoje de conhecimento. Mas existe uma hipótese interessante que eu não descarto, que crianças que têm uma genética favorável para o desenvolvimento do transtorno, e que a gente sabe que o autismo é uma condição multifatorial, ou seja, complexa, com interação genoma-ambiente, com uma forte e clara influência genética. A hereditariedade no autismo é 80%, ou seja, o papel genético é muito importante, mais importante até do que o do ambiente, mas a gente sabe que fatores ambientais eles podem vir e colaborar com o quadro. Que fatores ambientais já foram mapeados que têm correlação, né? Prematuridade, idade parental avançada, icterícia neonatal, asfixia perinatal, síndrome metabólica materna, uso de alguns medicamentos na gestação, como o valproato, enfim, condições que podem vir e agredir o neurodesenvolvimento e prejudicar a cognição e fazer com que essa genética já predisposta se manifeste
de forma mais intensa. Então, essa hipótese, por exemplo, será que as telas também não poderiam ser um fator ambiental agressor que poderia eventualmente aumentar o nível de suporte de um indivíduo com autismo, que seria um quadro mais leve, mas usando telas ficaria mais grave, ou até uma hipótese ainda mais ousada, indivíduos que teriam apenas traços autísticos e ficariam no espectro expandido ou fenótipo ampliado, eventualmente por um uso excessivo de telas, eles não poderiam passar a ter o transtorno? É uma pergunta interessante. A gente, até o momento, não tem isso claro. O que a gente sabe é que dá manifestações compatíveis, mas até que ponto isso não poderia também ser um fator de risco, a gente não sabe. O mesmo para o TDAH. Será que esse mesmo raciocínio vale para o TDAH? Agora, a sua outra pergunta é mais difícil ainda, porque a gente não tem essa resposta, se o dano é completamente reversível. Eu acredito que não seja, tá? Ou pelo menos num número considerável de crianças não seja completamente reversível. Então, a gente sabe, por exemplo, que crianças que têm pais que falam bastante, conversam bastante, desenvolvem uma linguagem melhor. E o desenvolvimento da linguagem está muito associado ao desenvolvimento intelectual. Então, a gente tem períodos do desenvolvimento que são críticos, né, para o indivíduo galgar novos estágios. E se você tem ali um fator que está prejudicando e atrasando, pode ser que ele chegasse mais longe e não vá chegar. Então, aquele indivíduo que teria um QI, por exemplo, de 115, pode passar a ter um QI médio de 100. Lembrando que o QI médio da população brasileira é 86. E a gente tem 16% da população brasileira na faixa da deficiência intelectual. Então, talvez esses danos sejam, pelo menos para um grupo de indivíduos, mais permanente, mas a gente não tem essa resposta clara, não. Viu, Laura? Entendi. Muito obrigada, doutor. É prazer te conhecer, viu? Queria Igualmente. mandar um abraço aqui para o meu amigo Felipe Saba. É uma honra você estar assistindo, viu, Felipe? Obrigado mesmo, querido. A Marcela Freitas também, um abraço grande. Pode falar. Tem uma pergunta aqui da Caroline Viegas, que ela quis assim, perguntar em relação às estratégias, né, que podem ser retiradas, usadas para retirada de tela, né, tanto em relação a medidas comportamentais e até mesmo medicações que podem ser associadas. Então, ela cita, por exemplo, né, situações de crianças usando 7 a 8 horas por dia de tela, onde a principal queixa dos pais é que, na retirada, essas crianças ficam extremamente irritadas. Muitas vezes os pais acabam cedendo, né? Então faz um reforço intermitente. E aí ela pergunta assim, na prática, né? Em situações já muito graves, como realizar e orientar essa retirada nos casos, né, em que esse uso de tela já é bastante avançado e superior a 5 horas, então casos de 7, 8 horas ou mais. Porque orientar a retirada de tela, né, já é comum da gente fazer, mas na prática, assim, Renata, esse eu queria até ouvir a sua opinião. Antes eu quero mandar tem muitos amigos aqui vendo, eu estou muito honrado, Felipe, Fabiana, Lene, muito obrigado, mas eu queria ouvir a sua opinião da psiquiatra. Depois eu posso até dar a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua opinião, que eu acho que você deve ter experiência considerável com isso, né? Em relação, assim, na minha prática, eu acho que a gente precisa primeiro trabalhar muito a informação dessa educação, dessas informações com os pais, né? E fazê-los entender que o que eles precisam fazer nessa regulação, que não foi feito no início desse uso, né? Por que é mais difícil, né, situações como essa? Porque eles foram expostos e colocados com total liberdade. E aí, depois que o negócio já está rolando, o pai vai querer vai querer puxar essa corda. E aí, claro, que vai haver uma dificuldade. Mas o que eu costumo orientar e passar para os pais que eu atendo em situações muito críticas relacionadas ao uso excessivo, é que eles precisam ter a segurança, né, do porquê que ele vai fazer aquilo, porquê que ele precisa conversar, né, e explicar o porquê que haverá uma mudança no paradigma, né, do padrão de uso, né, que era instituído em casa. Assim como eles também precisam se monitorar em relação ao próprio uso, né? Então, o que é que eu costumo orientar orientá-los a ter segurança em relação a essa desintoxicação. Então, eu já oriento que, de fato, as crianças vão ficar irritadas, estressadas, isso é para ser esperado,
mas que isso é como se fosse assim, depois de uma semana zerado, 10 dias, você já começa a sentir a criança diferente. Eu tenho exemplos, né, práticos, de consultório e mesmo de relatos, né, na vida pessoal, do quanto as crianças voltam, né, a conectar. Então, eu atendi recentemente um caso, semana passada, em que a mãe já via muito, né, nesse estresse e o pai minimizava, né, até que a filha começou a ter comportamentos, né, de autolesão e de conteúdos mais difíceis, né, que a mãe investigativa achou, e que quando ela conseguiu mostrar para o pai que aquilo era muito grave, e o pai começou a entender, e os dois atuaram juntos para esse corte, né, ela está zerada agora, desse jeito não dá, ela não está bem, está sem controle, e eles decidiram de uma forma, assim, firme, eu diria essa palavra. Isso. E aí foi tão interessante que quando eu fui conhecer a menina, né, depois do primeiro contato com a mãe, ela já estava há alguns dias. E engraçado que o pai voltou a colocar uma mesinha ao lado da mesa, que ele trabalha em home office, mas da mesa de escritório ela vai fazer as tarefas. E o pai estava muito feliz, porque há um tempo ele não conseguia conversar com a filha, né? De falar sobre coisas juntos. E a filha, na consulta individual, me relatou que esses dias ela até estava mais próxima do pai, né? Porque ela estava extremamente isolada, triste, muito no quarto, muito nas telas, e por diversas razões no contexto dessa família, né? Mas o que eu costumo orientar na prática é que os pais precisam ter a clareza, a segurança, né? De como fazer isso e como manter isso. Porque o exemplo que a Caroline citou, eles fazem reforço intermitente. Então, você vai não, vai tirar, não sei o que, e depois o menino faz uma birra maior, ele se desorganiza, se desregula, e é verdade, e aí eles acabam cedendo. O que acontece na prática, quando você vai ver, é que é comum haver uma comorbidade, né? Muitas vezes, aquela relação bidirecional que você citou, né? A gente às vezes vê essa associação, não dá para dizer assim, uma causalidade, mas na prática, você vê, às vezes, uma comorbidade de base, se aquela criança, por exemplo, é muito ansiosa, ela é mais insegura, ela é mais tímida, às vezes ela tem um contexto de fator de risco para esse uso maior, né? E se isso for colocado sem regulação, isso vai se intensificar. E esse uso maior aumenta essas dificuldades, porque ele vai ficando cada vez mais isolado. Então, muitas vezes, a medicação ela vai ser para comorbidade. E a medida comportamental é fazer esse detox, digamos assim. Então, muitas vezes é a retirada, né? Assim, quando a família topa, a minha primeira opção é que limpa. Limpa, zera, a gente reseta e a gente recomeça depois. Volta a contactar. Quando ele volta a ser ele, né, nas suas funções, de estar mais junto. Isso leva, inclusive, quando a família se mobiliza, a justamente a família também se reaproximar. Né? Porque o que acontece? As famílias também ficam muito afastadas, né? Por diversas razões, né? Do contexto em que a gente vive e como a gente se relaciona. Então, quando há uma mobilização nesse sentido, e as famílias topam, né, com essa rede, seja das pessoas que trabalham juntos, ou que estão supervisionando as crianças, na ausência dos pais, mas o combinado que fica instituído, se a família topar, eu oriento o detox total. E você vai ver seu filho em 10 dias, quis voltar ao normal. Às vezes, uma semana zerado já está diferente. Agora, depois de resetar, é preciso instituir um novo código desse uso, né? E eu achei esse um exemplo muito, muito prático, né? Ó, a condição é essa. Se você tiver esse acesso, vai ser dessa maneira, e já realmente instituir filtros e sistemas de bloqueio. O que eu vejo na prática é que, às vezes, os pais têm dificuldade em ter esse conhecimento para como colocar. Então, por exemplo, a mãe colocou no celular, mas não está sabendo como bloquear no computador. Então, a filha vai abrir tudo no computador. Então, às vezes, eu até queria alguém para fazer uma consultoria dos pais. Sim. Para o passo, sabe? Sim. Na prática, o que eu vejo é isso. Às vezes, há uma comorbidade e a gente medica a comorbidade. E existe muitas vezes essa questão mesmo comportamental. E daquilo que você falou, né? De reequilibrar as atividades da vida daquela criança. Mas isso vai levar a família a se implicar mais nessa supervisão. Perfeito. Seja
diretamente com os pais no período que eles estão em casa, né, que não está trabalhando, ou na figura de quem fica nessa supervisão dos filhos. Sim. Então, isso vai levar realmente a uma mobilização maior, né, da própria família, e é uma reaproximação mesmo. E a impressão que me dá é assim, que está todo mundo muito solitário, sabe? Sim. Sim. E é muito triste isso. Então, essa paciente, assim, eu fiquei muito feliz, assim, dela mesma falar, e da mãe falar, o pai dela ficou empolgado, porque ele viu de novo a filha, olhando para ele e gostando de estar perto dele. Que bacana. Eu achei perfeito também sua fala, não teria nada a acrescentar, não. Eu acho que você só substitui um vício, um hábito, quando você o troca por uma outra atividade. Você não vence um vício, você substitui ele por algo melhor, né? Então, os pais eles têm que realmente, primeira coisa, reconhecer o problema é igual o AA, né? Aí não é a criança que vai reconhecer, mas os pais têm que reconhecer que o filho está com um problema de adição à tela. Se realmente tiver adição, tem que reconhecer. E eu acho fundamental esse período de detox que você mencionou. Você geralmente faz 10 dias, um mês? Quanto tempo você faz, Renata? Na verdade, depende muito da família. Da família. Quando os pais são pouco continentes, assim, eles não vão bancar, tipo assim, não vai ser feito, entende? Não vai ser feito. Então, a gente tenta trabalhar, sei lá, para uma regulação. Mas numa situação ideal, numa família que fosse bancada. Uma família top, eu acho que na verdade, 2 semanas já volta ao normal. Perfeito. Assim, volta. E se você leva um tempo maior, por exemplo, mas ele vai precisar de coisas para falar com alguém, puxa, olha pelo seu celular. Sim. E depois estabeleceu realmente uma rotina, né, com o tempo estabelecido para usar tela, com o tempo das outras atividades, esporte, quer dizer, tudo aquilo que pode fazer uma rotina saudável para a criança substituindo a tela. Né? O que eu observo na prática é assim, se você vai fazer esse detox, você tem que explicar o porquê está fazendo aquilo para ser orientado e realizar essa reorganização de tempo das atividades, de presença, né, de interação afetiva mesmo. E depois, na verdade, quando você for resetar, você tem que instituir um novo padrão. Exato. Agora, isso precisa ser cumprido. Isso. O que eu percebo? Quando os pais são muito desregulados, eles mesmos, em relação ao uso de telas, que é o mais difícil, entende? Tanto é que até o Felipe Sabá, você citou aí, ele fez uma pergunta aqui no chat, né? Qual seria o papel do Estado, da escola e das famílias, né? Nessa difícil tarefa de regulamentar esse uso da tela? Porque ele percebe essa confusão de papéis, ou mesmo a falta de posicionamento dessas partes, né, em relação a isso. E assim, o que eu vejo no âmago, eu vejo também uma fragilidade mesmo parental de ter essa segurança. E muitas vezes, eu acho que a gente tem que cobrar, né, das empresas, essa regulamentação, eu acho super válido, mas isso não vai ser na prática se você, na sua casa, né, não tiver esse modelo, essa consciência, digamos assim, dos próprios pais. Claro que a regulamentação das empresas nas redes vai ser extremamente importante. O fato de não ter na escola, eu acho que foi positivo. Mas a gente precisa partir do princípio, do cerne, né, do primeiro sistema, que é o familiar. Eu acho que está nesse âmago maior, digamos, a base, mas a gente também não pode ser ingênuo. Controlar, ter uma continência maior do sistema, é muito importante. Na minha opinião, eu gosto muito de um princípio que havia no Brasil Império, que era o chamado princípio da subsidiariedade. Que é assim, tudo que puder ser resolvido pela família vai ser resolvido pela família, se não for pela família, aí sim você passa para um plano de uma comunidade maior, um bairro, se não for do bairro da cidade do estado. Então eu sou contra o Estado se meter em assuntos que dizem respeito à família, respondendo à pergunta do Felipe. Então, e que vai ao encontro do que você estava falando, quer dizer, isso eu acho que é o papel prioritário da família. Mas teve uma iniciativa recente do Estado brasileiro que eu apoio,
que ajudou muito, a gente vê por conta da informação dos professores, que foi proibir o uso de celular nas escolas. Isso foi uma exceção àquilo que eu falei, porque assim, eu não tenho esse problema com os meus filhos, porque eles já não levavam o celular para a escola. E aí, então é uma coisa que a família deveria resolver, mas como tem muita família disfuncional, e a gente vê, por exemplo, aí meu filho ia para a escola e ficava lá vendo vários meninos com o celular na hora do recreio e ele sem. E aí vinha com aquela história, mas por que os outros podem e eu não posso? Eu falo, você não é todo mundo, se o outro pular da ponte, você não vai pular. Aquela mesma história que nossos pais falaram para a gente, quem ouviu essa frase, né? Mas agora ninguém leva. E aí os professores falam assim, ó, o tempo de atenção dos alunos melhorou, o comportamento das crianças melhorou, tudo isso melhorou. Então foi uma iniciativa em âmbito maior que acabou dando certo. Então, tem que realmente reconhecer, mas eu acho que sempre que puder ser resolvido pela família, o papel prioritário é da família. Mas tem muita família disfuncional, né? Teve uma pergunta da Marcela Freitas. Ela depois queria só pegar, se poderia disponibilizar as referências, porque ela não conseguiu pegar todos. Marcelinha, ela depois ela falou que vai ver, depois vai pegar as referências. Ela vai ver, né, Marcela? Então, até porque a aula fica gravada. E Marcela Avelino, minha querida amiga também, tema de extrema relevância, obrigatório em todos os contextos. Obrigado, Marcela, obrigado mesmo. Estou vendo aqui que eu acho que é a doutora Vera que está aí. A doutora Vera foi minha professora na faculdade, uma das maiores neurologistas desse país, uma pessoa que eu tenho um carinho, admiração enorme. Acho que está aí também na audiência. Me honra muito, professora. Obrigado por estar aqui. Só uma última pergunta, foi aqui do Jerônimo Veras. Ele colocou sobre a hipótese, né, da habituação da hiperestimulação e os danos, né, nas funções gerenciais. E ele pergunta se existiria esse prejuízo irreparável, né, requerendo a esperança necessária que devemos alimentar. Se o Jerônimo tiver alguma coisa que possa explicar melhor, também fica à vontade. É igual uma boa analogia para explicar isso é a questão da pornografia também. O indivíduo exposto à pornografia ele vai precisando de estímulos cada vez mais intensos para conseguir a satisfação sexual. É por isso que homens que estão expostos à pornografia têm mais disfunção erétil, têm mais dificuldade para ter relação com a parceira, né? E porque justamente ele vai havendo ali uma sensibilização do sistema de recompensa, e para atingir o mesmo efeito, ele precisa de níveis cada vez maiores de dopamina e de estímulos cada vez mais intensos. E isso tende a normalizar, porque vai havendo readaptação sináptica, vai havendo intrusão de receptores, você vai precisando de cada vez tendo uma quantidade maior de dopamina para estimular o receptor, mas se o indivíduo ficar tempo sem aquele estímulo, semanas, meses, vai havendo novamente uma remodelação, aumentando o número de receptores ávidos por dopamina, porque vai estar faltando dopamina, e aí o indivíduo volta a conseguir o prazer com estímulos menores. Então, é reversível, mas precisa ficar tempo sem estimular, ou seja, tem que ter abstinência do conteúdo pornográfico, e aqui eu usei essa analogia para que entendessem, mas com o celular é a mesma coisa. É um sistema de liberação de dopamina fásico, né? E que vai estimulando ali o sistema de recompensa, e que também precisa ficar com uma abstinência ou redução importante dessa estimulação para que haja um remodelamento ali dos receptores. Olha só, pessoal, eu fico empolgada. Se deixar aqui, eu vou falar a noite toda. Mas, assim, o tempo, né, que a gente teve para esse momento com o doutor Marcelo está chegando ao final. Eu queria agradecer enormemente, né, poder conhecer você que também gosta dessa área, e ter esse contato muito legal, muito didático. E queria somente dar boa noite a todos e agradecer ao doutor Marcelo. Obrigado, Renato. Obrigado pela moderação. Obrigado mesmo por compartilhar a sua experiência. Queria só dizer às pessoas que, para acessar essa aula depois, basta entrar no canal do YouTube do Grupo de Estudo do Cérebro, professor Gilberto Macedo. Qualquer pessoa pode entrar, pode se inscrever e ver todas as aulas.
Beleza. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Renata. Excelente moderação. Obrigado a todos os colegas que participaram dessa aula tão importante. Muito obrigado a todos aí pela presença, pela atenção e obrigado, Fernando, mais uma vez pelo convite, viu? Grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço, boa noite.